quem pode apresentar quesitos? Quem pode apresentar quesitos nos autos, né? A gente já viu o que é, né, ou o que são quesitos. Nós já mostrei para vocês um exemplo de quesito. E agora, quem pode formular esses quesitos? Ao perito do juízo, tá? Aí no CPC, no artigo 465, CPC, pessoal, é o Código de Processo Civil, tá? Aqui eu já abro um parênteses para dizer o seguinte: como a gente está tratando, né, de perícia contábil, e eu basicamente estou falando para contadores, né, para contadoras, então essa sigla CPC, né, às vezes causa alguma confusão. Por quê? CPC também significa, né, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E nós temos dentro da nossa área contábil aqueles diversos CPCs, né, CPC 00, 01 e tal, 26, né? Então, cada CPC ele trata de um tema, de um assunto, né, relativo à contabilização, né, de uma determinada atividade, de uma determinada transação. Tá? Mas o CPC que a gente está falando aqui e que a gente vai falar em nossas aulas, em nossas lives, né, sobre perícia contábil, esse CPC é o Código de Processo Civil, tá? É o Código de Processo Civil que vai nortear, que vai disciplinar o andamento de um processo judicial que tramita na esfera civil. Então, como a gente está focado aqui no Tribunal de Justiça Estadual, onde tramitam ações, digamos assim, mais populares, né? Contra banco, sistema financeiro de habitação, cartão de crédito, cheque especial, tá? Perícias, né, com objeto mais financeiro e também contábil, com prestação de contas, etc. e tal. Então, esses processos eles serão norteados pelo Código de Processo Civil, tá? E aqui no Código de Processo Civil, em seu artigo 465, diz o seguinte, no parágrafo 1º, incube as partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho, de nomeação do perito, tá? Entre outras coisas aqui, eu selecionei o inciso número 3, que fala de apresentar quesitos, tá? Então, quando o juiz defere a perícia contábil e nomeia o perito, a partir desse momento, as partes possuem, né, o autor e o réu, possuem 15 dias para apresentar quesitos, tá? Para formular essas indagações ao perito, tá bom? Então tem 15 dias. Agora, né, são somente as partes que podem quesitar, né? Bem, o juiz também, de acordo com o CPC, no seu artigo 470, diz lá, incube ao juiz, 2 pontos. Aí tem lá alguns incisos, mas eu selecionei apenas o inciso número 2, tá? Que diz formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa, tá? Então, o juiz ele também pode quesitar. Ele também pode formular quesitos, tá? Particularmente, dos processos que eu já fui nomeado, raramente o juiz ele formula quesitos, tá? O que normalmente o juiz, né? O juiz raramente ele formula quesitos. O que o juiz normalmente faz é na decisão saneadora, tá? No seu despacho saneador, que em outra aula a gente vai ver o que é despacho saneador, tá? Porque aí tem lá a petição inicial, contestação, tem audiência de conciliação, etc. e tal.
Em algum momento mais à frente, vai haver uma decisão saneadora, tá? Um despacho saneador, onde o juiz, ele, após ouvir, né, as partes preliminarmente, após analisar os documentos que foram juntados ao processo, nas defesas, né, preliminarmente, ele faz ele faz uma primeira decisão, que é o despacho saneador, tá? Nesse despacho saneador é o momento em que o juiz, ele vai deferir ou não a perícia judicial, né? No caso, a perícia contábil, aqui no nosso caso, vai nomear o perito, tá? Bem, nesse momento do saneador, o juiz, ele fixa os pontos controvertidos que deverão recair, tá, a perícia. Tá? Então, ele vai fixar os pontos controvertidos que deverão recair a perícia. Tá? Então, ele fixa lá. Não é exatamente um quesito, mas ele diz claramente para o perito: ó, o que me interessa é que você faça o seguinte levantamento ou traga a seguinte informação. Tá? Então, isso deverá ser objeto de atenção do perito. Mas isso vai ficar para uma próxima live que a gente vai fazer aqui, tá? Em outras lives, a gente vai falar um pouquinho de cada uma das partes do processo, tá? Eu pretendo, em alguma live, né, que a gente pode dividir em 2 ou 3 aqui, trazer um processo judicial, tá? E a gente vai fazer uma análise desse processo judicial, né? Na petição inicial, na contestação, verificar o que foi discutido, né? Decidido ou não lá na audiência de conciliação. Vamos analisar a contestação do réu, a decisão saneadora, entre outros documentos desse processo, tá? Bem, então vamos voltar aqui. Então, no CPC, no artigo 470, diz, né, como a gente já falou, incumbe ao juiz formular os quesitos que entender necessários para o esclarecimento da causa, tá? O artigo 473, né, do CPC também diz o seguinte: o laudo pericial deverá conter, no inciso 4 lá, que eu destaquei aqui, diz, deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes, e aqui no 473 ele traz, né, também o órgão do Ministério Público. Então, o órgão, né, o Ministério Público, ele também pode quesitar, tá? Em algumas ações, o Ministério Público é trazido aos autos para se manifestar, tá? Uma vez que uma determinada ação pode ter interesse público. Então, se uma determinada ação tem interesse público, tá? Então, o Ministério Público, ele vem para os autos, tá? E figura como uma espécie de parte, representando, digamos assim, um interesse público, tá? E, nesse caso, o Ministério Público também pode fazer lá os seus quesitos, tá? Então, em um processo judicial, nós podemos ter quesitos do autor, quesitos do réu, quesitos do juiz e quesitos do Ministério Público, tá? Normalmente, raramente você vai pegar um processo onde o Ministério Público está figurando ali, tá? O caso de você ter que responder quesito do Ministério Público vai ser algo raro. Raramente o juiz também quesita, o que no máximo ele faz é apresentar os pontos controvertidos no despacho saneador, tá? Como a gente já falou aqui. Então, sendo assim, o que é típico é haver
quesitos do autor e quesitos do réu, tá? De qualquer forma, muitas vezes só há quesitos de uma das partes, tá? Às vezes só quem quesita é o autor, que é a parte interessada, o réu não quesita. Às vezes é só o réu que quesita, não quesita o autor, tá? E às vezes também, como a gente vai falar em outro momento, vai haver a situação em um processo você ter dois réus, tá? Você pode ter dois réus, pode ter dois autores ou mais, tá? Então, do lado do réu, você pode ter, por exemplo, duas empresas figurando. Às vezes, de repente, é um sócio e mais a própria empresa. Às vezes, são dois sócios. Às vezes, é uma empresa e, sei lá, uma associação que tem algum tipo de negócio com aquela empresa. Então, isso acontece às vezes muito com o consignado, tá? Que às vezes você tem uma associação de empregados, de funcionários públicos, alguma coisa assim, que tem um negócio com um banco, né? Onde essa associação ela capta vende esses contratos para os seus associados, tá? E aí, sei lá, um associado se sente prejudicado por alguma coisa, então ele traz como réu no processo a associação e também o próprio banco. Então você vai ter 12 réus ali, tá? E aí cada um desses réus pode também quesitar. Então a gente pode ter um monte de quesito aí para responder, tá?